Olá, querido amigo da Diocese de Apucarana, seja bem-vindo a mais um Café Empreendedor. Neste ano de 2021, já começamos a todo vapor, trazendo este conteúdo católico e empreendedor, sempre voltado a você, a sua casa, a sua família e ao seu empreendimento. 2021 promete muitas surpresas e muitas inspirações. E é isso que nós queremos trazer no nosso Café Empreendedor. Pessoas que vêm para iluminar, abrilhantar o nosso caminho em 2021 e contar um pouco da sua experiência profissional também. E como sempre inicio o nosso programa, a frase de hoje, o pensamento, é de Santo Afonso de Ligório. Diz o seguinte: devemos rezar para saber o que Deus quer de nós e lhe pedir sua ajuda para cumprir a sua vontade. Uma frase de Santo Afonso de Ligório que vem iluminar o nosso programa de hoje, que de maneira muito especial vamos conhecer um pouco da história e de todo o trabalho profissional da nossa convidada, ela que é psicopedagoga e responsável pela CEDIA, Desenvolvimento Infantil. Então, com muito carinho, eu quero receber aqui no nosso Café Empreendedor Tatiane Olandini. Tatiane, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso Café Empreendedor e com muito carinho recebemos você em nosso programa. Obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, né? É sempre muito legal a gente poder compartilhar conhecimentos, né? Trocar informações. Fiquei bem contente. E temos muitas coisas para contar a respeito de todo o teu trabalho, né? Tem bastante coisa, tem uma história bem legal, um trabalho bem importante, bem legal. Que legal. Então você que está nos acompanhando, fique ligado hoje porque nós temos muitas novidades e com certeza, como fui pego, entre aspas, de surpresa, né, conhecendo um pouco mais sobre o trabalho, algo que eu não conhecia, né, fiquei muito feliz assim, de ter esse contato, você também terá esse sentimento no dia de hoje. Tati, vou te chamar de Tati, né, com muito carinho. Eu gostaria que você, antes de contar um pouquinho da CEDIA, de todo o desenvolvimento do trabalho, que você falasse um pouquinho da sua história, como que você caminhou para chegar até onde você está hoje. Vamos lá, é uma longa história, né? Eu brinco assim que é uma história de muito planejamento e muita dedicação, né? Então, assim, eu comecei lá na faculdade, há muito tempo atrás, 15 anos mais ou menos, e os meus estudos sempre me direcionaram para essas questões do desenvolvimento infantil, para a parte de desenvolvimento atípico, transtornos do neurodesenvolvimento, né? E logo que eu terminei a faculdade, eu participei muito nesse período de iniciações científicas, então eu era bem engajada nisso também. E aí logo que eu terminei a faculdade, eu já emendei ali uma pós-graduação na área, terminando essa pós, emendei outra pós-graduação também, mais na parte neurológica do desenvolvimento, né? Então eu sempre fui casando essas questões para tudo indo dando certo, né? Já pensando ali num futuro que ainda eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu sabia que era essa área, né? E logo que eu terminei essa segunda pós-graduação, eu tive que dar uma pausa aí nessa vida profissional, porque aí eu fui me dedicar a ser mãe. Então eu entrei nessa profissão, digamos assim, né? Então foram 5 anos dessa dedicação, então eu tive um filho, depois eu já tive outro, um casalzinho lindo aí. Mas durante esse tempo eu sempre fiquei pensando em como eu poderia idealizar ou como eu poderia fazer isso que é o que tem hoje, né? O que é o CEDIA hoje. Então eu comecei a estudar muito, né? Entender o que era aquilo. Eu venho de um histórico que eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí sempre nessa área, né? Então assim, eu tive um emprego, embora seja muito cedo, mas foi um emprego por longa data. E foi lá que eu aprendi tudo que eu sei eu aprendi lá e sempre fui muito grata, né, por esse caminho que eu tracei. E aí a partir daí, nessa minha caminhada de mãe, eu comecei a pensar quando eu voltasse para o mercado de trabalho, como que eu iria voltar para ele, como que eu iria me inserir nele novamente, né, e o que eu iria fazer. Mas sempre com a ideia do que eu queria, né? Então eu já tinha ali uma meta Nunca tirou o foco dessa linha? Não, já tinha ali a meta que era aquilo, né? Enfim. E aí esse tempo, que não era muito, né? Porque sendo mãe a gente tem uma vida meio atropelada, né? Mas o pouco tempo que me sobrava, eu sempre usei para estudar e para tentar entender tudo aquilo que eu queria e moldar a ideia, né? Porque para mim ainda era uma ideia muito solta. Então eu comecei a tentar moldar essa ideia
do CEDIA, comecei a estudar muito sobre, e aí fiz mais uma pós-graduação nesse tempo, que é de análise do comportamento aplicada, voltada para o desenvolvimento atípico, né? E aí fiz 2 anos dessa pós, era uma pós com uma carga horária bastante extensa, e em contraponto com isso eu sempre brincava assim que eu tinha a mão de obra do que seria o meu trabalho, né? Mas eu não sabia como eu chegaria lá, né? Eu não saberia como administrar tudo aquilo. Então eu comecei a estudar o empreendedorismo, comecei a estudar a administração, comecei a também fazer isso para eu erguer esse castelinho aí, né? E nesse caminho eu comecei a pedir ajuda, comecei a fazer algumas consultorias, né, nessa área, porque de fato era uma coisa muito nova para mim, muito difícil, porque eu tinha ali essa mão de obra, a mão na massa, né? Então eu sabia como atender as crianças, eu sabia o que fazer, mas eu não sabia como organizar tudo isso. Tudo aquilo em questão de empresa mesmo, Entendi. Né? Então comecei a pensar, organizar, então eu fiz muita pesquisa de mercado, comecei a entender como eram essas empresas, tanto no Brasil quanto fora daqui, como eles trabalhavam, fiz estágio em uma clínica nesse segmento em Goiânia, durante algum tempo também, para eu aprender como eles faziam, como eles organizavam tudo isso. Logo quando eu comecei a organizar as ideias, eu tive uma supervisão para tudo isso acontecer, então eu fiquei sendo assistida também. Então, basicamente, tem uma história aí bem grande. Bem assim. grande, muita dedicação e muito planejamento. Eu falo que é a palavra-chave de toda isso. Toda essa história resultou na CEDIA Desenvolvimento Infantil. Na CEDIA hoje. Perfeito. E como que é o trabalho? Conta um pouquinho pra gente, então, já que caminhamos um pouquinho pela sua história, né? Chegamos na CEDIA. Então, como que é o trabalho? O que vocês realizam, né? Quem é o público-alvo? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Nós somos uma empresa especializada em desenvolvimento infantil, né? Certo. Então, seja desenvolvimento típico ou desenvolvimento atípico, né? Então, o que a gente atende hoje? O público nosso é crianças e adolescentes, até ali por volta de 15 anos, mais ou menos. E nós trabalhamos em todas as esferas do desenvolvimento infantil, então desenvolvimento cognitivo, intelectual, afetivo, social, desenvolvimento motor. E nós trabalhamos em áreas do desenvolvimento e especialidades de atendimento. Entendi. Então, nós somos em vários profissionais, cada um que atua na sua área, né? Atendendo e assistindo as crianças nas suas mais diversas necessidades. Então, nós temos casos de crianças que são que têm algum atraso, alguma questão que é bem simples, né? Algo que rapidinho a gente ajusta, a gente ajuda e a criança consegue ali seguir e caminhar depois sozinha, né? Que ela só precisa de alguns ajustes mesmo em algum segmento da área do desenvolvimento. E nós temos casos até de síndromes muito raras que a gente acompanha e que a criança é assistida ali por uma longa etapa da sua vida, com mais diversos profissionais. E aí a gente vai fazendo mesmo esse caminho, trilhando com as necessidades da criança, com o que ela precisa, e vai fazendo ali todo o desenvolvimento dela nas diversas áreas, conforme ela precisa, com um trabalho bem aplicado ao desenvolvimento infantil. O que é interessante é que vocês têm diversos profissionais, diversas áreas que atendem, né? Hoje, mais ou menos assim, quais são as áreas que têm ali disponíveis nesses atendimentos? Nós temos psicomotricidade, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. Então, tem a criança, na necessidade dela, ela é bem assistida em todas essas áreas, né? Isso, em todas Perfeito. as áreas. E como que foi para vocês, né? Eu sei que vocês têm ali praticamente diário o atendimento, né? Acompanhamento. Nesse ano de 2020, que nós vivemos toda essa questão de pandemia, porque é um assunto que a gente tem falado muito aqui no Café Empreendedor, né? Como que os empreendedores encontraram meios para não estacionar o trabalho, mas continuar fazendo aquilo que tem como missão, como propósito, né? Mesmo diante de uma realidade como essa, né? Como que foi para vocês esse momento de pandemia? Difícil, né? Eu acho que não tem outra palavra que resume esse ano do que um ano difícil, né? Foi um trabalho árduo. O nosso trabalho em si, ele é algo bem complicado da gente ajustar, por exemplo, a distância, né? Então, assim, a gente precisa muito daquela presença da criança ali. A gente trabalha com muita coleta de dados ao final de cada terapia, né? Para que a gente ali consiga mensurar os resultados daquela criança. Então, para onde ir, para onde seguir.
Então a gente tem um trabalho bem sistemático mesmo, né? Que é o que a gente chama de trabalho em excelência para o desenvolvimento infantil. Então aplicar tudo isso à distância foi extremamente complicado. Algumas áreas nós conseguimos, outras áreas não. Com algumas crianças nós conseguimos, com algumas crianças não. Tivemos que fazer diversos ajustes, né? Alguns deram certo, alguns a gente tentou e não deu, tivemos que voltar atrás. Nós entramos com um procedimento de treinamento para os pais. Então, como a gente não podia estar lá fazendo com as crianças, nós começamos a treinar esses pais para fazer com as crianças em casa, porque existem muitos casos, principalmente os casos de autismo, que as crianças, se eles ficarem sem estimulação contínua, eles acabam perdendo as habilidades que eles aprenderam. Então, a gente começou a se preocupar muito com tudo isso, com todo o trabalho que foi aplicado, que foi feito, e como essas crianças poderiam retornar, né, ou perder tudo aquilo que a gente já tinha aplicado e talvez a gente começar tudo de novo por conta disso, né? Foi assim muito complicado mesmo, a gente quebrou bastante a cabeça, né? Nos unimos muito também e acho que a gente conseguiu assim fazer o melhor dentro das possibilidades que a gente tinha. Legal, uma palavra que você colocou que eu acho que é fundamental, principalmente nessa questão, quando você trabalha com diversas pessoas no segmento profissional, é a questão da unidade. Né? Eu faço essa pergunta com relação à pandemia, porque é muito legal, nós encontramos aqui os testemunhos, vamos chamar assim, dos empreendedores que viveram esse momento, conseguiram manter, né? Conseguiram ali sobreviver, digamos assim. E essa palavra é uma palavra que apareceu constantemente aqui no Café Empreendedor, né? Então nós nos unimos, nós conseguimos, nós demos as mãos, digamos assim, né? Até brincamos, demos as mãos de luva mesmo, né? Para não ter o contato, mas demos as mãos e caminhamos e conseguimos superar. Não, ainda estamos vivendo um momento meio difícil, né? Mas passamos aí por um momento onde aprendemos demais. E pensando nessa palavra de unidade, né? Vocês hoje têm um trabalho excelente, né? Traz isso em algumas especializações, mas o trabalho em si é um trabalho que contribui demais com a população. Vocês têm alguns parceiros na cidade também, empresas ou pessoas que, não sei se você chamaria de ONGs, né? Ou enfim, ou pessoas que trabalham também com essa questão infantil que de vez em quando vocês têm contato, um ajuda o outro? A gente tem um trabalho onde nós ajudamos algumas pessoas, né? Temos algumas parcerias, então a gente sempre fala assim da partilha de conhecimento. Então, sempre na medida do possível, nós temos projetos sociais onde nós ajudamos algumas pessoas ou alguns lugares, nós entramos em contato, às vezes nós avaliamos algumas crianças que têm necessidades especiais, né? Isso é tudo um trabalho individualizado que a gente faz, né, dentro da nossa empresa. Ajudamos também pais, né? Nós temos uma parceria com o Grupo Amar também, onde nós fornecemos o ano que passou, quando a gente não tinha ali a pandemia, a gente iniciou com um ciclo de palestra para os pais, esclarecimento para as crianças com TEA, para ajudar eles em casa também. Então, a gente sempre vai trabalhando com essa partilha de conhecimento para a gente ter uma parcela de ajuda à sociedade também. Importante, né? Essa unidade, porque queira ou não queira, são outros segmentos que também atuam em relação com a área de vocês também, né? E, bom, pensando agora no ano de 2021, passamos esse momento de 2020, de muito aprendizado, como você contou, né? Depois de toda essa tua trajetória, quais são os desejos para esse ano de 2021 com relação à CEDIA, né? O que vocês pretendem para este ano? A gente tem bastante planos que foram adiados, na verdade, né? Então, assim, nós tínhamos alguns novos formatos em 2020 que ia acontecer, nós tínhamos cursos novos que iam estar surgindo, nós temos um lançamento de um livro também que foi adiado, um capítulo de um livro que ia ser lançado esse ano, que também foi adiado. Então, assim, a gente tinha alguns projetos com relação à capacitação de professores e pais que também foram adiados. Então, muita coisa não aconteceu, mas eles estão ali guardadinhos, né, para que assim que for possível, para que a gente concretize tudo isso. Nós estamos ali com novas estratégias para o ano que vem, nessas medidas novas que nós estamos vivendo, né, e nós vamos tentar ir se adaptando, né. Eu falo que esse novo tempo aí é um tempo de adaptação, então a gente vai vivendo a cada dia e adaptando e aprendendo sempre coisas novas, né, para que a gente consiga ali se encaixar o que a gente está vivendo agora. Perfeito. Tenho certeza que 2021 será um ano de muito sucesso para vocês também, realizações profissionais, né? Com certeza
com esse intuito, com esse coração que vocês têm. Só pelo pouco que a gente está conversando aqui, acho que você que está nos acompanhando em casa concorda comigo, e dá para sentir que vocês trabalham realmente com o coração, né? Entregam realmente a vida ali para que o trabalho aconteça, e essa contribuição com a realidade das pessoas é muito importante, né? E talvez estejam aqui também pessoas acompanhando o nosso Café Empreendedor que queiram conhecer um pouco mais a respeito da Cedia, que talvez ir até lá ou conhecer um pouco mais a respeito do trabalho. Aqui de baixo, você que está nos acompanhando já está vendo com relação às redes sociais, ao telefone. Se você quiser entrar em contato com a Tati, com as pessoas que trabalham lá, é só acessar as redes sociais para conhecer um pouquinho mais. E como é que funciona com relação ao horário de atendimento, até o endereço, né, onde fica a Cedia, para que as pessoas possam acompanhar também? Nós ficamos lá na Rua Eurilemos, 361, ali atrás da Matriz, né, bem facinho de encontrar. Nas redes nós estamos sempre presentes, ali sempre postando alguma coisa sobre o nosso trabalho, então também é bem fácil de encontrar. Certo. O nosso horário de atendimento é das 8 ao meio-dia, depois das 2 às 6 da tarde. E ao sábado das 8 ao meio-dia também. Então esses horários é só dar uma passadinha lá para quem quiser conhecer. A clínica está aberta, está à disposição. Então, à medida do possível, a gente consegue entrar, deixar a pessoa entrar, conhecer as salas, né? Porque o que acontece, às vezes as pessoas querem conhecer o lado interno, que a clínica ela tem uma estrutura muito grande, né, para oferecer. Então, nós temos várias salas para atender essas crianças, para atender esse desenvolvimento nas suas diversas áreas. Mas, às vezes, a gente está em atendimento com as crianças e aí a gente não pode abrir aquelas salas. Então, a gente sempre pede, se a pessoa conseguir agendar um horário para estar indo até lá, sempre é melhor, porque a gente tenta colocar num horário que essas salas estão livres para que elas possam conhecer melhor toda a estrutura, toda trabalho, a estrutura. Né? A gente tem uma filosofia base do nosso trabalho, que é o atendimento humanizado, né? Então, assim, cada criança que entra lá é assistida com total individualidade, na sua especificidade, e de maneira humanizada sempre. Então, a gente atende cada criança, eu falo que como se fossem nossos filhos, né? Como a gente gostaria que os nossos filhos estivessem sendo recebidos. Então, as pessoas querem conhecer, mas a gente sabe que está tendo terapia, então às vezes não pode interromper, que pode atrapalhar aquele trabalho. Então, a gente sempre pede, se puder organizar um horário, agendar, sempre fica melhor. Perfeito. A gente consegue atender com mais qualidade. E já ficaria aberto também para que as pessoas tenham esse contato. Sim, né? Estamos lá de portas abertas. Perfeito. Tati, olha, foi um aprendizado muito grande hoje, conhecer o trabalho de vocês, conhecer um pouco da sua história, realmente acrescentou na nossa vida e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando comunga deste sentimento também. É importante conhecermos para que a gente também consiga pensar em diversas formas, tanto de ajudar quanto de contribuir no sentido de divulgar para as pessoas o trabalho dos empreendedores aqui da nossa diocese. Então, muito obrigado pela tua presença, Tati. Eu sei que a gente talvez ficaria horas e horas conversando sobre todos os detalhes do trabalho, mas tudo aquilo que você trouxe para nós hoje contribuiu bastante. Muito obrigado, eu desejo que Deus abençoe você, sua casa, sua família, toda a Cedia Desenvolvimento Infantil e que 2021 seja realmente um ano muito abençoado. Obrigada, amém. E foi muito, muito legal a participação, sempre muito importante. Estamos também, como você disse, de portas abertas aqui na DA TV para acolher tanto a Cedia quanto os colaboradores e todas aquelas pessoas que também vocês quiserem indicar para estar aqui conosco, tá ok? Joia. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Café Empreendedor. Toda semana um conteúdo empreendedor, católico, para que você seja realmente transformado dentro da sua realidade, dentro da sua casa, da sua família. Agradeço a você que tem compartilhado com seus contatos os nossos programas, não somente o Café Empreendedor, mas tudo aquilo que a DA TV tem a oferecer. Este ano de 2021 temos grandes propósitos com a DA TV. E um dos principais propósitos é propagar a palavra de Deus, propagar os nossos conteúdos por todo o nosso Brasil. E como você pode fazer então para contribuir para esta missão? Primeiro, curtindo os nossos materiais, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando aqui as notificações para receber as informações em primeira mão. Comentar também o que você achou deste vídeo, o que você achou deste programa, quais são as sugestões que você quer trazer para cada um de nós. E sempre digo para você, compartilhe com seus contatos, porque quem compartilha também evangeliza. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação e nos encontramos na quarta-feira que vem para mais um Café Empreendedor. Deus te abençoe.